E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço entendimento da Tua Palavra, compreensão da Tua Palavra, Senhor, para que nós, Senhor, não sejamos ouvintes esquecidos, mas que nós possamos ser ouvintes, praticantes da Tua Palavra. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas e guia-nos, Senhor, na justiça, Pai. Guia-nos nas veredas, Senhor. Guia-nos, ó Pai, nos caminhos que o Senhor tem para nós. Ministra sobre nós com Teu Santo Espírito. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o poder da presença. Quando nós compreendemos o que significa a presença de Jesus, a presença de Deus na nossa vida, nós passamos a ter atitudes diferentes. O nosso pensamento também toma um novo rumo, porque nós temos consciência da presença de Deus em nós. A Bíblia, ela vai nos mostrar aqui muitas passagens. É claro que eu não posso ler todas, mas eu quero ler algumas com vocês, para que vocês possam compreender. Começando pela nossa clássica, que está em Mateus, capítulo 18, versículo 20, que é, aqui eu repito sempre: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavras do Senhor Jesus. E continua, não para aí. Nós vemos também no próprio Evangelho de Mateus, só que agora nós vamos ler também no capítulo 28, e nós vamos ler do 16 em diante, que diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, olha aí o sentido da palavra de Deus. Tem muito mais coisas, mas, como eu falei, não podemos falar todas. João, aqui mesmo, só que no capítulo 14 e no versículo 18 também, nós vamos ver a mesma coisa. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, ó: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí, baseado nesses versículos, todos nós compreendemos e entendemos claramente que a presença de Jesus, ela é constante.
A presença de Jesus não é de vez em quando, ele não é como se fosse uma visita, mas a presença dele está conosco todas as horas do dia e todas as horas da noite, todos os dias da semana, e o mês inteiro, e o ano inteiro, e a década inteira, e o século inteiro, e o milênio inteiro. Então não tem como uma pessoa se esconder da presença de Jesus. Não tem como uma pessoa se distanciar da presença de Jesus, porque o Senhor está em todos os lugares. A Deus, ele é onipresente. Essa é a nossa base de fé, a onipresença de Deus. E quando você entende a onipresença de Deus, você compreende que você não tem que estar aflito, você não tem que estar desgostoso, você não tem que estar ansioso. Todas essas coisas que acontecem normalmente conosco como seres humanos, na hora que vier o desespero, ou o medo, ou a angústia, o que você vai lembrar? Deus está comigo, o Senhor está do meu lado, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Esta consciência vai trazer naquele seu momento de sofrimento um alívio, ou naquele momento em que você recebe uma notícia excelente, uma notícia muito boa, e de repente você vai dizer: obrigado, Senhor, porque tu estás comigo. Então, em qualquer momento, a sua consciência da presença de Deus na sua vida, ela é 100%. Só que, como vocês observaram na leitura principal, algumas pessoas não têm a compreensão clara da presença de Jesus. Muitas pessoas estão sem entender que Jesus está com elas, sem entender a presença de Deus, sem compreender as coisas espirituais. O que significa entendimento? Entendimento significa a faculdade humana da compreensão intelectual, a inteligência, o intelecto, a faculdade de avaliar tanto pessoas quanto coisas. Também pode avaliar os animais, avaliar os peixes, avaliar as aves. Então você tem a capacidade de estudar um assunto e entender aquele assunto. Você tem a capacidade de, na prática, buscar fazer, por exemplo, um bolo e conseguir. Por quê? Você vai tendo entendimento, você vai compreendendo como fazer aquele bolo. E isso, meus irmãos, serve para tudo na vida e para as coisas espirituais também. Só que esse entendimento da presença de Deus, esta visão de que Deus está conosco, Deus está do nosso lado, não pode ser algo superficial. Você não pode ter dúvida da presença de Deus, porque veja bem, nos dias de hoje já diminuiu bastante isso, mas muitas pessoas, elas queriam sempre uma presença de uma outra pessoa, fosse do pastor da igreja, fosse dos pastores auxiliares, fosse dos líderes, porque na maioria das vezes as pessoas identificavam a presença de Deus na presença do pastor, ou na presença dos líderes, ou na presença da mãe, ou na presença do pai, ou na presença de alguém próximo. E quando não tem ninguém, aquela pessoa sente a solidão, ela sente o medo, ela sente que não tem ninguém do lado dela e ela está em sofrimento. E ela fica sempre esperando alguém, sempre querendo que alguém apareça. Tem pessoas que elas saem das suas casas e vão para lugares onde tem gente só para estar perto de pessoas. Mas o fato de às vezes estar perto de pessoas, seja no encontro, seja numa igreja, seja em qualquer lugar, não significa que essa pessoa tenha compreensão da presença de Deus. Ela pode muitas vezes ter a compreensão das pessoas, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que ficam tristes quando o culto acaba, ou quando, por exemplo, a pessoa vai para um retiro espiritual, ou vai para um encontro com Deus de 3 dias, e ela fica lá, e quando ela volta, parece que aquela presença acabou, porque ali ela estava perto de pessoas, ela estava ouvindo canções que falam de Deus, ouvindo mensagens que falam de Deus, mas quando termina, parece que a presença acaba.
Porque a pessoa não compreendeu que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Deus não está limitado ao endereço, Deus não está limitado à presença de uma pessoa. Deus, Ele está em todos os lugares, Ele é Espírito, e se você também entende isso, você junta as duas coisas. Eu sei que Deus está aqui. É isso. Em todos os lugares onde você estiver, Deus estará. Em todos os lugares onde você pisar, Deus pisará. Mas se você não entender isso, o que acontece? Você vai começar, como eu falei no início, a sentir sensações de vazio, sensações de tristeza profunda, sensação de solidão. Por quê? A pessoa não compreende a presença de Deus na vida dela. É isso que faz a diferença entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem. O que a Bíblia fala? Que aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E a Bíblia nos manda assim, andai em Espírito. O que é andar em Espírito? É na consciência, Deus está do meu lado, Deus está comigo. Vamos supor que você receba um oferecimento de algo que você não pode, de algo que você sabe que não é bom para a sua vida. Na hora que a pessoa vier te oferecer, você vai lembrar: Deus está comigo, Deus está comigo. Porque se você não levar isso para a sua vida, você vai ficar dependente da presença de outras pessoas. É bom estar com outras pessoas? É saudável viver unido com os irmãos? Só que tem hora. Com o tempo que você vive com os irmãos, ele tem uma hora para começar e uma hora para acabar. No passado, muitas pessoas, elas ficavam às vezes sentadas na calçada conversando horas. O povo saía, ficava na porta da igreja. Hoje quase não é possível fazer isso, devido a tantas coisas que esse mundo tem. Muitas pessoas às vezes passavam horas e horas conversando e não queria mais terminar a conversa. Por quê? Porque aquilo fazia bem ou faz bem, mas tem uma hora que a conversa vai acabar. Tem uma hora que a pessoa vai voltar para a casa dela, você vai voltar para a sua, mas não tem a hora que Deus vai te abandonar, não tem a hora que Deus vai embora. Ele sempre estará com você onde você andar. E aqui, esses dois discípulos a caminho de Emaús, eles estavam provavelmente retornando para as suas casas, mesmo eles estando lá com os apóstolos, com os discípulos, com as pessoas. Eles falaram assim: olha, acho que isso aqui já chegou ao fim, então nós vamos voltar para a nossa casa. Então vamos embora. Está todo mundo falando, uns falaram que ele ressuscitou, outros falaram que não viram ele, alguns viram. Então vamos embora, vamos deixar isso para trás. Só que quando eles resolveram ir para Emaús, eles não esperavam a presença de Jesus. Eles não esperavam que Jesus fosse andar com eles por todo o caminho. O percurso deles foi de aproximadamente 10 quilômetros. Não foi um percurso muito longo. Então, mas eles tiveram a oportunidade de conversar. Eles tiveram a oportunidade de estarem juntos ali durante toda aquela caminhada. E eles estavam falando justamente sobre Jesus, falando sobre o que aconteceu com ele. E o Senhor Jesus se aproximou deles e ele fez essa pergunta: sobre qual assunto vocês estão falando? Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Eles não conheceram Jesus. Eles não conheceram a presença de Jesus, porque eles estavam achando que era um viajante, igual a eles, uma pessoa que estava ali na estrada, caminhando. Eles não perceberam que era Jesus, porque os olhos deles estavam como que fechados para a presença de Deus. A Bíblia diz aqui: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais vós entre si? Por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes
Perguntou quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, contudo, isso é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Eles conheciam a história toda. Veja que nesta leitura vocês percebem os detalhes. E eles estavam contando para aquele homem como se fosse uma novidade. Eles estavam contando para o próprio ressuscitado que ele tinha ressuscitado. Veja como aqueles homens não tinham entendimento da presença de Deus. Veja como aqueles homens não compreenderam que Jesus estava ao lado deles. Porque às vezes, irmãos, o nosso foco está em outra coisa. Porque eles ouviram a mensagem da ressurreição. Eles ouviram e disseram: olha, as mulheres nos maravilharam com a notícia. Eles disseram também assim, além das mulheres, alguns apóstolos foram até lá e acharam que é isso mesmo, que ele ressuscitou. Mas eles não estavam nesta mesma visão. Eles não estavam entendendo a mesma coisa. Eles não tinham ideia da presença de Jesus. Preste atenção numa coisa. Muitas vezes, as pessoas, elas criam na sua mente algo e elas acabam bloqueando a ação de Deus no seguinte sentido, que elas começam a pensar que as coisas não são como está sendo pregado, não é do jeito que está sendo falado, não é dessa maneira, e ali a pessoa começa a desenvolver um pensamento, que foi o caso deles. Olha, essas pessoas estão emocionadas talvez, né? Elas estavam muito emocionadas, foram lá, choraram, falaram que ele ressuscitou. Mas assim, para eles não tinha nenhum significado o depoimento daquelas mulheres. Para eles, as mulheres estavam delirando. Para eles, talvez as mulheres estivessem falando bobagem. Agora preste atenção, a palavra de Deus, ela está sendo pregada. Jesus ressuscitou. Ele não está mais naquele túmulo. O corpo dele não está mais lá. Esta fé no Jesus ressuscitado, no Cristo que vive para todo sempre, e como nós fizemos na leitura, na introdução, está conosco em todos os momentos da nossa vida. Este é o Jesus que nós levamos ele conosco todos os dias. É o Senhor que vai conosco. Mesmo se em algum momento falta para você alguma compreensão, ou para mim, nós temos que uma coisa entender: é Jesus que está do nosso lado. É Jesus que está conosco. Porque estes homens pensaram em tudo, menos que era Jesus ali. Aquele momento eles não conseguiram entender. Porque às vezes, quando nós estamos em dificuldade, nós achamos que Deus nos abandonou. Quando nós estamos passando por um momento difícil, nós achamos que Deus nos esqueceu. Por que essas coisas acontecem só comigo? Por que essas coisas estão acontecendo com as pessoas aqui ao nosso redor? Por que essas coisas estão acontecendo aí no contexto? Ai, mãe Jandira chegou, hein? Glória a Deus, hein, mãe Jandira? Estava ali esperando, hein? Quase que eu ia lá, hein? O que acontece? Quando nós compreendemos Jesus está conosco, nós já temos o principal. Se nós não compreendermos isso, nós vamos caminhar e sempre achar que nós estamos sozinhos, que nós fomos abandonados, que nós não vamos conseguir, porque sem Jesus, ele falou, sem mim,
nada podeis fazer. Então, se você está lavando roupa, é porque Jesus está com você. Se você está fazendo comida, é porque Jesus está com você. Se você está caminhando, é porque Jesus está com você. Se você estiver deitado numa cama, é porque Jesus está com você. Se você passar para a eternidade, Ele vai continuar com você. Ele nunca vai te abandonar, nem na terra e nem no céu. Irmãos, para mim isso é tão simples, mas para muitas pessoas é muito complicado. É muito difícil entender que Jesus está, que Jesus está conosco. Mas hoje eu posso ter essa compreensão nesta palavra que o Espírito de Deus traz às nossas vidas. Tudo isso aconteceu. Jesus começou a pregar para eles, começou a falar com eles, e aí chegou já o finalzinho da tarde, quase noite. E aí, o Senhor Jesus fez menção que Ele ia para mais longe. E eles estavam entrando na cidade. E qual foi a palavra que eles disseram? Fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Já é tarde. Fica conosco. Vamos, entre na nossa casa. Vamos passar um tempo aqui. Talvez de manhã o Senhor pode continuar a sua caminhada. Até aqui, eles não pensavam que era Jesus. Eles não tinham entendido que era Jesus. E a Bíblia diz que quando eles entraram na casa, e aqui está o grande segredo, estando eles à mesa, quando eles estavam sentados ali à mesa, a mesa deles era uma mesa baixa, eles se assentavam no chão. Imagine essa cena, eles assentados ali, prestes a poder fazer a sua refeição. A Bíblia diz aqui, tomando o pão. Olha o visitante, o que ele fez. Ele tomou o pão, ele segurou o pão nas suas mãos e o abençoou e partiu e deu a eles. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Já pensou? Ele segurando o pão, entregou o pão para eles. Talvez ele partiu o pão em dois, ou tirou 2 pedaços, deu um pedaço para um, deu um pedaço para outro. Jesus sumiu e ficou só os 2. E aí eles entenderam, era o Senhor Jesus que estava conosco. Qual é a minha oração? É que hoje você enxergue que Jesus está com você. Que hoje você entenda que Jesus está do seu lado. Que hoje você compreenda que o Senhor Jesus nunca vai te abandonar. Que não se trata de nós, mas dele. Porque por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo em todo momento que ele nunca abandonou a humanidade. Ele sempre esteve com a humanidade, passeando, caminhando com a humanidade, até a sua grande revelação, nascido da Virgem Maria, e apareceu para o mundo como um homem, mas na unção de Deus, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele falou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aqui é o nosso segredo. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com Jesus. Nós estamos com o Senhor. E quando eles entenderam isso, o que eles fizeram? É extraordinário o que eles fizeram. Olha o que a palavra de Deus diz. Depois que eles conheceram e que Jesus desapareceu-lhes, disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? A presença de Deus, ela é marcante na nossa vida. A presença de Jesus marca o nosso interior. Não ardia o rosto, não ardia as mãos, mas ardia o coração. Eles estavam falando, dentro de nós percebemos a presença dele. Dentro de nós sabíamos que era ele, mas nós não queríamos admitir, nós não queríamos aceitar, nós não queríamos nos entregar. Irmãos, muitas pessoas resistem ao batismo nas águas, muitas pessoas resistem a se entregar para Jesus, muitas pessoas resistem a poder partilhar, a poder se envolver com as coisas de Deus, muitas pessoas resistem mesmo sabendo que é o Senhor, mesmo sabendo que é a obra de Deus, porque na verdade
O mundo tenta ofuscar a ressurreição de Cristo. O mundo tenta dizer: você está seguindo o pastor, você está dando dinheiro para o pastor, você está seguindo essas pessoas, você está sendo escravo da igreja, você está sendo escravo dessas pessoas. O mundo tenta nos afastar através dos falsos mestres, mas o Senhor Jesus continua no meio de nós. Ele continua trabalhando no mundo. A obra de Jesus ainda não acabou. Então, no meio de tudo isso, de todas essas conversas, de todos esses mestres, no meio de tudo isso, tem Jesus. Você entende? Parece que está tudo confuso. Não está, quando você entende que é a presença dele na sua vida. E aqui, depois que eles conseguiram essa compreensão, na mesma hora, levantando-se, e aí já era noite, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. Então agora, além das mulheres, 3 homens viram Jesus ressuscitado. Então o que acontece? Quando você entende que Jesus ressuscitou, que Ele está com você, automaticamente você compartilha Jesus com as pessoas que você conhece. Você tem que falar: olha, eu conheci o Senhor Jesus Cristo e Ele realmente trabalhou na minha vida. E hoje essa pessoa que você está vendo aqui não é aquela mesma que você viu ontem. Hoje eu tenho Ele aqui comigo, olha. Ele está entre eu e você agora. Ele está aqui, ó, no meio de nós. E se você quiser saber mais sobre Ele, eu posso te falar dele. Porque o que muda a vida de uma pessoa é o poder da presença de Jesus. Eu posso incentivar, eu posso procurar ajudar, mas só Jesus modifica uma pessoa. E como vocês observaram, é de dentro para fora, é ardendo o coração, é mexendo com aquela pessoa por dentro, é mexendo com aquela pessoa, e aquilo vai crescendo nela, a presença vai crescendo nela, o poder da presença de Deus vai aumentando nela. Então ela começa a transbordar de Cristo, ela começa a transbordar do Senhor, ela começa a alcançar outras pessoas dizendo: Ele nos apareceu, Ele se revelou a nós, nós tivemos uma verdadeira experiência com Jesus Cristo. A minha oração é que você tenha uma experiência com Jesus Cristo, é que você tenha uma vida com Jesus, é que você caminhe com Jesus, sabendo que está caminhando com Jesus, é que você passe pelos momentos da vida sabendo: eu não estou sozinho, eu não estou sozinha, Ele está comigo, Ele está do meu lado, e assim você vai. Com esta consciência, você vence tudo. Com esta consciência, você transpõe todos os obstáculos. Com esta consciência, você não fica para trás. Com esta consciência, você avança. Com esta consciência, você comparece diante do trono de Deus. Porque sabendo, Ele está comigo. O Senhor Jesus está conosco. Se você pode, coloque as 2 mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, eu quero te pedir, ó Deus, a consciência da tua